A violência política está sendo normalizada no Brasil. E se o candidato Pablo Marçal é a vítima mais recente desse fenômeno, Lula da Silva é o maior responsável por essa escalada do ódio. Olá, Basílio, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Já me explico. Lula da Silva normaliza a violência política ao afirmar que ditaduras não passam de narrativas de autoritarismo. Lula da Silva normaliza a violência política ao se referir a ditadores assassinos como amigos, como companheiros. O Lula da Silva normaliza a violência política ao tratar da mesma forma uma organização terrorista genocida e a democracia que é vítima desse terrorismo. O Lula da Silva normaliza a violência política ao revelar em entrevista oficial os seus desejos de vingança contra um senador da República. O Lula da Silva normaliza a violência política ao prestigiar no seu governo Sem Terra, movimento responsável por dezenas de ações criminosas de invasão e destruição de propriedades públicas e privadas. O Lula da Silva também normaliza a violência política ao declarar que certo tipo de gente tem que ser extirpada ou que um cidadão presumidamente inocente é um animal selvagem, não é um ser humano. E, finalmente, Lula da Silva normaliza a violência política extrema ao agradecer publicamente um reconhecido agressor denunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e cruel. Na última pré-campanha, o Lula protagonizou um dos episódios mais tristes da democracia brasileira, endossando o comportamento criminoso do senhor Maninho do PT. Aspas para o jornal Gazeta do Povo, em julho de 2022. Em São Paulo, Lula agradece ex-vereador do PT, réu por tentativa de homicídio. Vejam o que disse o então candidato Lula da Silva, aspas, esse companheiro ficou preso 7 meses por me defender, porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando. Vocês sabem como o Maninho do PT, o companheiro do Lula, o defendeu? Empurrando aos socos e pontapés um empresário que gritava Lula ladrão na direção de um caminhão em movimento. O agressor não prestou socorro, deixou a vítima no asfalto, desfalecido, com traumatismo craniano. E esse paciente passou os anos seguintes com graves sequelas, dores crônicas, convulsões, limitações de fala, dificuldades motoras. E aí, alguns anos mais tarde, ele veio a falecer em razão da agressão sofrida, isso segundo a sua defesa. Mas Lula, já desencarcerado, já livre da justiça, em plena campanha, fez questão de registrar sua gratidão pelo comportamento criminoso do tal Maninho do PT. Aspas novamente. Quero, em seu nome, agradecer a solidariedade do povo. Essa dívida que eu tenho com você, a gente jamais pode pagar em dinheiro, a gente pode pagar em companheirismo. E vejam que interessante, então, a semelhança das narrativas do Lula da Silva e do José Luiz da Atena ao justificar a violência política a seu favor. O Lula disse que o Maninho do PT, o agressor, estava defendendo a sua honra ao empurrar um homem contra um caminhão em movimento. E o da Atena, por sua vez, alega que ao agredir o Pablo Marçal com uma cadeira, estava defendendo a sua própria honra e honrando a memória da sua falecida sogra, que sequer foi citada pelo seu adversário. Vejam só esses trechos da nota que o da Atena publicou, aspas, Marçal feriu minha honra e maculou minha família, já machucada pela perda de um ente querido. Acontece que essa tese de defesa da honra não procede, o direito contemporâneo simplesmente não a reconhece mais. Nenhuma palavra falada dá causa para retorção por meio desse tipo de agressão física, até porque um dos pré-requisitos para que a defesa seja legítima é a proporcionalidade da reação, o uso moderado dos meios necessários para fazer cessar o dano. Portanto, é fácil concluir que tanto Lula quanto da Atena usam a mesma estratégia para normalizar a violência política que eles praticam ou que eles estimulam, a narrativa da defesa da honra. E para variar, as gargantas de aluguel estão se esgoelando na tentativa de relativizar uma violência que, além de antijurídica, é injustificável. Dá pena, Basílio.